Olá pessoal, aqui estou eu novamente, Diácono Luciano, junto com vocês nessa nossa matéria de Pentateuco, para que nós possamos continuar aprofundando nossos estudos, o nosso aprendizado, mesmo que à distância, como estamos fazendo agora. Já trabalhamos bastante dentro das nossas narrativas. Aqueles que não pegaram as aulas anteriores a essa podem estar acessando. Aquele que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Que possamos juntos tirar algumas dúvidas relacionadas ao Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Hoje nós vamos nos concentrar um pouquinho mais sobre a questão temporal, sobre algumas categorias dentro do Pentateuco, a categoria tempo e espaço. É muito importante nós conseguirmos compreender isso bem. As categorias cronológicas e geográficas, elas desempenham um papel muito importante dentro do Pentateuco. Às vezes, elas correm juntas, outras separadamente. A sua função estruturante em alguns textos e seções lhe confere um valor agregado. Para que nós possamos compreender isso melhor, peço a vocês que abram a Bíblia de vocês aí. Vamos pegar primeiro Êxodo, capítulo 19. E em Êxodo capítulo 19, vamos dar uma olhada nos versículos 1 e 2. Aqui vai nos dizer assim: no terceiro mês, depois da saída do país do Egito, naquele dia, os israelitas chegaram ao deserto do Sinai. Partiram de Rafidim e chegaram ao deserto do Sinai e acamparam no deserto. Israel acampou lá diante da montanha. Essa é a primeira narrativa que nós vamos estar tendo e dizendo aqui nos apresenta claramente tempo e espaço. Quando? No terceiro mês, depois da saída do país. De qual país? O país do Egito. Naquele dia. Então veja, nós temos essa categoria de tempo e espaço geográfico, onde que eles se encontravam. Se nós pegarmos também essa mesma passagem, só que dando uma olhada em Números, capítulo 10, versículo 11, nós vamos ver que alguma coisa é acrescentada. Então vamos lá no capítulo 10, versículo 11. Se trata da mesma narrativa, só que de um outro ângulo. Ela completa, ela adiciona algo que na primeira narrativa não é feito. E lá no versículo 11 vai dizer assim: no segundo ano, no segundo mês, no dia 20 do mês, a nuvem se elevou sobre a habitação da reunião. Os israelitas partiram em ordem de marcha no deserto do Sinai. E a nuvem se deteve no deserto de Farã. Aqui nós temos, portanto, a indicação de que isso teria acontecido quando? No segundo ano, no segundo mês, no dia 20 do mês. Enquanto que na nossa primeira narrativa diria no terceiro mês depois da saída do país de Harã. Então nós vemos algumas diferenças na narrativa do tempo, do espaço e do local. Isso é comum acontecer dentro do Pentateuco. Então é exatamente nessas categorias de tempo e espaço que nós vamos direcionar o nosso estudo, o nosso trabalho de hoje. Primeiramente, então, gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre essa dimensão temporal, a dimensão temporal dentro do Pentateuco. Um aspecto fundamental da narrativa, quando nós utilizamos a narrativa bíblica, é essa dimensão temporal. As sucessões dos elementos narrativos guardam estreita relação com a sequência cronológica dos mesmos. Nas análises de tipo narrativa, geralmente é distinguido entre o tempo narrado e o tempo narrativo. Então tem uma distinção entre os dois. O primeiro é o tempo que duram as ações e os acontecimentos relatados. Se mede por minutos, por dias, por anos e assim por diante. Já o segundo se refere ao tempo material necessário para contar essa coisa, para contar essa história. Se mede, portanto, por palavras, por versículos, por capítulos e etc. A relação entre ambos
determina o ritmo da narrativa. Então ali nós vamos percebendo que tem uma diferença entre o tempo narrado e o tempo do acontecimento em si. A dimensão espacial também é algo muito importante a ser levado em conta. Vamos pegar, por exemplo, Deuteronômio 26:5, onde ali nós temos uma profissão de fé do Israel antigo, onde vai nos dizer: meu pai era um arameu errante. Essa frase se sintetiza, podemos assim dizer, uma das facetas mais significativas não somente de Jacó, mas também dos patriarcas em geral e de todo o povo de Israel, especialmente antes do seu assentamento na terra. Uma das notas mais destacadas do Pentateuco é o caráter iminente de seus personagens. Eles são itinerantes, são personagens que não param, que vão de um lugar ao outro. Os patriarcas transcorreram grande parte de sua vida peregrinando de um lugar para o outro. O seu itinerário cobre um amplo círculo que vai desde Ur dos Caldeus, isso a gente pode ver lá em Gênesis capítulo 11, e fica lá na Mesopotâmia, até o Egito. Portanto, cobre toda a meia-lua fértil, passando por Harã, Canaã, onde residem pela maior parte do seu tempo. Em Canaã, eles vivem como estrangeiros, residentes e como peregrinos. Lá, se movem frequentemente de um lugar para o outro. Os itinerários patriarcais contribuem para a coesão dos textos dos personagens de Gênesis. Então, o simples fato de o narrador colocá-los como personagens itinerantes fornecem a nós uma visão de todo o itinerário dos patriarcas, de toda a caminhada feita, de todo o terreno geográfico que se torna percorrido por eles. Entretanto, o objetivo final do itinerário dos patriarcas desde o início e também dos seus descendentes é um só e o mesmo: é a terra de Canaã. Esta aparece desde o princípio ligada a uma promessa divina e constitui um dos temas dominantes do Pentateuco, a grande promessa de Deus, a promessa da terra. Na realidade, o Pentateuco, desde Gênesis 12 até Deuteronômio 34, portanto todo o Pentateuco, é marcado por referências à terra prometida. Vamos dar uma olhada, pegando novamente a sua Bíblia. Vamos lá em Gênesis, lá no capítulo 12, e vamos pegar o versículo 1. E vai dizer assim: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo e te abençoarei, engrandecerei o seu nome, se uma bênção. Então vem essa grande promessa de Deus, convidando Abraão a sair da sua terra. O Senhor manda Abraão dirigir o seu olhar ao norte e ao sul, para o leste e para o oeste, e contemplar a terra, com a promessa de que toda a terra que vês dará a ti e a sua descendência para sempre. Então essa é a grande promessa que permeia todo o livro do Pentateuco. Então é sair daquela região, escutando a voz desse Senhor que acompanha. Portanto, no Pentateuco nós temos um Deus que também é itinerante, assim como o povo. Um Deus que acompanha o povo onde quer que o povo for. E o povo vai onde Deus indica para poder chegar a essa terra prometida. Então a grande promessa de Deus dentro do Pentateuco é a terra. A expressão toda a terra aparece aqui em Gênesis, lá no capítulo 13, versículo 15, pela primeira vez no Pentateuco. E volta a aparecer pela última vez em Deuteronômio 34, 1, onde o Senhor manda Moisés que olhe para os 4 pontos cardeais da terra prometida, assim como fizera com Abraão em seus dias. Vamos conferir isso dando uma olhada. Vamos pegar primeiramente, então,
aqui no capítulo 13 de Gênesis, no versículo 14 seguintes, onde vai dizer assim: o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu a darei a ti e a tua posteridade para sempre. Então veja que nós temos lá no Gênesis essa promessa de Deus que dará essa terra para toda a posteridade. E se nós pegarmos lá em Deuteronômio capítulo 34, nós vamos ter também essa mesma passagem, essa mesma promessa de Deus a partir do versículo 1 até o versículo 4, onde nos apresenta agora a promessa sendo feita não mais a Abraão, mas agora a Moisés. E vai dizer: Moisés subiu então das estepes de Moabe para o monte Nebo, ao cume do Fasgã, que está diante de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra de Galaade até Dan, todo Neftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Neguebe e o distrito da planície de Jericó, cidades das palmeiras até Segor. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei à tua descendência. Eu a mostrei aos teus olhos. Então vejam só, aqui novamente Deus volta a prometer que toda essa terra pertencerá ao seu povo. Portanto, dentro da passagem do Pentateuco, de todas as passagens do Pentateuco, o ponto central que nós temos é essa promessa de Deus. Se Deus prometeu, ele cumpre. Então, dando uma olhadinha no mapa, vou tentar apresentar para vocês. Aqui nós temos o mapa de Israel. Nessa região aqui nós temos a região de Moabe, Monte Nebo. Aqui ao centro nós temos, portanto, o chamado Yam HaMelech, o Mar Morto, o Mar de Sal. Logo aqui acima nós temos aqui o Mar da Galileia, e seria dessa região aqui que Deus haveria mostrado, portanto, a Moisés toda a terra cultivável, dizendo que tudo isso lhe pertenceria, tudo isso seria dado como cumprimento às promessas que outrora foram feitas a Abraão. Então, o ponto central que nós temos dentro de todo o livro do Pentateuco é a promessa da terra. Deus é aquele que liberta o povo, tira da situação de escravidão e leva a uma situação completamente diferente, leva a uma terra prometida. Dentro disso que nós estamos conversando, dentro da análise narrativa, dentro, portanto, daquilo que nós chamamos de dimensões, espaço-tempo, nós vamos ver que alguns problemas espaciais são encontrados dentro do Pentateuco. Nós temos algumas duplicações e repetições da mesma história que é narrada. Ou seja, uma mesma história é narrada 2 ou 3 vezes. E em cada história nós vamos ter algumas alterações. Então, tanto nos textos narrativos como nos legais que estão dentro do Pentateuco, se produzem duplicações e repetições que dão ao Pentateuco uma fisionomia peculiar, pertence a ele, ao seu estilo. Nas narrativas, às vezes, se oferece 2 ou mais versões do mesmo acontecimento. Estas, às vezes, elas podem estar sobrepostas, tá, dentro da mesma passagem. Portanto, um exemplo disso, nós temos 2 relatos da criação. Quem de vocês nunca se pegou lendo a palavra de Deus, ou porque alguém lhe pediu, ou porque alguém lhe sugeriu, ou porque tiveram a curiosidade realmente de pegar para ler, e pegando lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, começam a ler no versículo 1 e vão destrinchando a história, e vão vendo como Deus vai criando
tempo e o espaço, como Deus vai separando a água da terra firme, como Deus vai separando as trevas da luz. E aí às vezes a gente fica intrigado por ver o fim da história, né? Mas quando chega lá no finalzinho já do primeiro capítulo, a gente já está meio cansado de ler, então a gente lê até o capítulo 2, versículo 1, e depois a gente fala assim, vou deixar o restinho para amanhã, amanhã eu vejo como que vai terminar essa história. No outro dia, quando a gente chega do serviço, vai correndo lá para pegar a Bíblia e dar uma olhada, e aí quando chega no capítulo 2, que nós vamos fazendo a leitura a partir do versículo 3, nós percebemos que toda a história mudou. É como se tivesse duas criações. Tudo aquilo que Deus já havia criado no capítulo 1 deixou de existir e agora tem uma nova criação. Onde no primeiro relato Deus cria a partir da água. O mundo é uma água. Quando chega no Gênesis capítulo 2, Deus agora está criando a partir da terra seca. No capítulo 1, Deus cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. No capítulo 2, Deus, que recria novamente essa humanidade, agora o está criando primeiro o homem, depois toda a criação, a terra, e depois, por último, a mulher. O nome de Deus no capítulo 1 já é diferente daquilo que se aparece no capítulo 2. Então nós temos dois relatos totalmente diferentes da criação. Esse é um problema espacial para nós podermos estar lidando com ele também. Vamos falar, nos aprofundar um pouco mais sobre isso quando pegarmos o estudo do livro do Gênesis diretamente para estar fazendo. Às vezes essas diferenças elas aparecem separadas por textos diversos. E aqui eu gostaria de fazer uma leitura com vocês. Por exemplo, nós temos 3 versões diferentes que falam sobre a mulher de Abraão ser a sua irmã. Temos 3 versões diferentes. Por isso eu gostaria de, que nesse instante, convidar vocês, a pegar a Bíblia de vocês. Lá no livro de Gênesis, vamos pegar no capítulo 12 de Gênesis, versículo 10 a 20. E nossa história vai começar dizendo, capítulo 12, versículo 10 a 20. Vai dizer: houve uma fome na terra e Abraão desceu ao Egito para aí ficar, pois a fome assolava a terra. Quando estava chegando ao Egito, disse a sua mulher Sarai: vê, eu sei que és uma mulher muito bela. Quando os egípcios te virem, dirão: é sua mulher, e me matarão deixando-a com vida. Diz: eu te peço que és minha irmã, para que me tratem bem por causa de ti e por tua causa me conservem a vida. Então nós vemos aqui um relato onde Abraão pede a Sarai, que diga que é irmã e não esposa. Vamos dar uma outra olhadinha ainda no livro do Gênesis, mas lá no capítulo 20, no versículo 1 ao 18, vocês podem marcar para estar lendo em casa depois a passagem completa. Nós vamos ver essa mesma história contada de uma outra forma. Então estamos aqui, capítulo 20, versículo 1. Abraão partiu dali para a terra do Neguev e habitou entre Gades e Sur. Ele foi morar em Gerara. Abraão disse de sua mulher Sara, aqui já Sara, já não Sarai mais, é minha irmã. E Abner, rei de Gerara, mandou buscar Sara. Mas Deus visitou Abimeleque em sonho durante a noite e lhe disse: vai morrer por causa da mulher que tomastes, pois ela é uma mulher casada. Então vejam só, se no capítulo 12 nós temos aqui dizendo que Abraão desceu ao Egito e que lá
mandou sua mulher Sarai dizer que era sua irmã, aqui no capítulo 20 nós temos a mesma história contada, dizendo que Abraão partiu do Negev e habitou em Gades, e que aí pede a sua mulher que minta ser sua irmã para o rei Abimeleque. Uma outra versão da mesma história. E tem mais. Se nós formos até o capítulo 26, nós vamos perceber uma outra história, contada da mesma forma. Só que agora muda-se o personagem. Agora o personagem já não é mais Abraão. Vamos lá no capítulo 26, versículo 1 ao 11. Vocês anotem para ler em casa também. Está dizendo: houve uma fome na terra, além da primeira fome que teve lugar no tempo de Abraão. E Isaque foi a Gerara, junto a Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor lhe apareceu e disse: não desça ao Egito, fica na terra em que te disser. Então vejam só, nós vamos ter toda essa história contada. Chegando um pouquinho mais para frente, no versículo 7, os homens do lugar interrogaram-no sobre sua mulher e ele respondeu: é minha irmã. Ele teve medo de dizer minha mulher, pensando: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, pois ela é bonita. Então vejam a mesma história, só que agora contada com outro personagem, Isaque. Só que o rei ainda continua sendo o rei Abimeleque. Então, se fosse novamente uma outra história, como que o rei cairia duas vezes no mesmo conto do vigário, né? Então vejam, nós temos aqui algumas sobreposições de histórias e histórias contadas separadamente. A mesma história contada mudando com os personagens, mudando o local e acontecimento, mas é o mesmo conto, a mesma história que vai se repetindo. Temos também o episódio do maná e das codornizes, que vai acontecer também nós podemos pegar em duas versões diferentes, no Êxodo, capítulo 16, e em Números, capítulo 11. Então, duas histórias do maná caída do céu. Então, cada uma contada diferente e se referindo a um lugar diferente. Temos o episódio da água de Meriva, em Êxodo, capítulo 17, versículo 1 a 7, e esse mesmo episódio se repete no livro de Números, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 13. E temos também outras histórias que podem estar entrelaçadas, como nós podemos pegar Gênesis, capítulo 6 ao capítulo 9, e lá dentro desses capítulos nós vamos ter duas versões diferentes do dilúvio. Também vamos estar trabalhando isso no nosso texto, nos nossos textos. E Êxodo 14, duas versões do acontecimento do mar, onde em uma versão vai se contar que um forte vento sopra e faz com que a maré retorne para que o povo possa passar a pé enxuto, e dentro da mesma versão vai estar se dizendo que Deus faz com que se abra o mar. Muito bem. Tudo isso nós estaremos nos aprofundando nos nossos próximos encontros. Então, para vocês perceberem, existe um mundo de informações dentro do Pentateuco para nós podermos ali mergulharmos e tirarmos o máximo possível de conteúdo. As nossas aulas vão fazendo com que a palavra de Deus, a Bíblia, fique cada vez mais ativa, viva no nosso meio. Vamos nos aprofundando. E ao nos aprofundar, queremos cada vez beber mais dessa fonte, conhecendo um pouquinho melhor das narrativas, daquilo que está por trás da vida de tantos homens e mulheres que se colocaram a escrever a palavra de Deus, a sua experiência de Deus. Que possamos nós também, nessa época pascal em que agora vivemos, possamos também experimentar Deus na nossa vida. Afinal de contas, nesse ano, acredito que algo de bom nós podemos tirar da lição que estamos vivendo. Não teremos uma Páscoa com ovos de Páscoa.
teremos uma Páscoa voltando-nos verdadeiramente para o grande aniversariante do dia, aquele que ouviu o clamor do povo e desceu para nos libertar. Que a nossa Páscoa seja realmente a Páscoa de Cristo e a Páscoa de Cristo a nossa Páscoa. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.